Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um artigo que saiu na The Economist, mas que eu concordei dessa vez, tá? Esse artigo fala como que a Europa destrói a inovação. Por que que a inovação acontece nos Estados Unidos, acontece na China, mas não acontece na Europa? E de quebra, pelos mesmos motivos, não acontece no Brasil. Eu vou explicar para vocês aqui e tem a ver justamente com legislação trabalhista. O pessoal na Europa, a Europa também tem leis trabalhistas absurdas, cheias de considerações, é muito difícil demitir alguém na Europa. Aliás, ao contrário, na Europa, em alguns aspectos, é ainda mais socialista do que o Brasil em termos de trabalho, em termos de sindicatos, esse tipo de coisa, né? E, ao contrário, os Estados Unidos e a China também, você tem um ambiente muito mais fácil para demitir um funcionário, por exemplo, e isso acaba ajudando a inovação. Vamos entender esse caso aqui, essa coisa se aplica ao Brasil também, e eu vou aproveitar, vou falar também sobre uma pesquisa que saiu, A Cabeça do Brasileiro, 20 anos depois, o que mudou. É um livro que fala como que o brasileiro já era de direita há 20 anos atrás, continua sendo de direita, mas está cada vez mais liberal na economia, tem cada vez mais visão de liberal, de menos importância do Estado na economia. Essa notícia foi sugerida por Alexandre de Moraes, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, vamos começar com o caso aqui da Europa, tá? A Europa está destruindo a inovação, né? As regras de emprego que foram desenhadas no século XX estão impedindo a Europa no século XXI. Olha que coisa curiosa, é o que eu sempre falo para vocês. As regras de trabalho no Brasil é a mesma coisa, então o Brasil copiou a Europa muito nesse aspecto, né? A nossa CLT é uma cópia da carta do Mussolini, lá, a carta del lavoro do Mussolini lá. Essa ideia de que não que temos que proteger o trabalhador, porque o Estado vai fazer um monte de leis para proteger o trabalhador, e no final das contas, a verdade é que lei não protege ninguém, meu amigo. Lei só prejudica as pessoas. Você pode até entender que elas são necessárias em algum aspecto. Você quer prejudicar a pessoa que assassina a outra, por exemplo. Tem que prejudicar mesmo. É um custo que a sociedade está disposta a pagar para esse tipo de lei, né? Quem mata outra pessoa tem que realmente ter prejuízo. Mas, quando se trata de relações voluntárias, como a relação de emprego, só prejudica todo mundo, não ajuda ninguém em caso nenhum, né? Mas esse problema, que já era um problema no século XX, já era... Olha só, nunca, em momento algum da história do Brasil, a CLT foi uma coisa positiva. Ela nunca deu direito para ninguém, foi uma enganação que ainda hoje muita gente cai nessa enganação de achar que tem direitos na CLT, que a CLT te dá direitos e não sei o que ela... Tem que assinar carteira de trabalho, cara, nunca foi bom. Mas era menos pior no passado. No passado fazia algum sentido. Hoje em dia nem isso faz mais. Porque justamente a gente está numa época em que as relações de trabalho são mais frugais, são mais temporárias, são mais esporádicas, não são relações de longo prazo, né? Durante muito tempo, no Japão, no Brasil também, em outros lugares do mundo, se tinha essa ideia do trabalho para a vida toda, que é meio que uma herança cultural do feudalismo, né, que você ficaria trabalhando para a mesma empresa a vida toda e coisa e tal. E eu vejo isso como uma coisa muito triste, né? Eu mudei de carreira várias vezes na minha vida, trabalhei para um monte de lugar, fui empresário a maior parte do tempo, e assim, eu não consigo me ver trabalhando no mesmo lugar durante muito tempo, né? Mas, enfim, as pessoas gostam de estabilidade, gostam de ter essa ideia de que você vai ter um emprego a vida toda e vai se aposentar e coisa e tal. Por algum motivo as pessoas acham isso atraente. O problema dessa história é que isso combina muito mal com a época que a gente vive hoje, em que você tem um custo muito alto para essas relações de grande e longo prazo, e, ao contrário, relações mais curtas têm uma economia melhor, né? Tem menos custo de transação. Então olha só o que diz o artigo aqui, ó. Existem duas maneiras que companhias no Ocidente demitem um monte de pessoas. Os americanos, isso envolve um chefe chamando centenas de empregados que não sabem de nada em uma chamada Zoom, né, no Zoom, e oferecendo a eles alguns meses de emprego, alguns meses de salário como compensação, né, como compensação para desligamento, e desejando a eles boa sorte no seu próximo empreendimento. Ah, sim, e que eles devem limpar a sua mesa até o horário do almoço. O método europeu é mais tortuoso. As companhias que querem acabar, né, demitir um monte de gente, principalmente começam
com conversas com sindicatos e representantes que vão sentar no conselho da companhia, e um plano social é desenhado, e inevitavelmente acontecem greves, e políticos são envolvidos e imploram ao empregador para demitir menos pessoas do que originalmente ele planejou, ou então para pagar para os seus ex-funcionários para serem treinados em outros trabalhos. O custo total da diminuição da empresa só é conhecido daqui anos depois, quando as cortes trabalhistas decidirem a matéria. Igualzinho no Brasil. Igualzinho no Brasil. É assim que funciona no Brasil, né? E aí o cara explica por que isso é ruim, né? Enquanto isso, a companhia em questão não pode contratar novos empregados até que todos os outros tenham sido demitidos, tenham sido recontratados e não sei o que lá. Repara qual que é o problema aqui. É a ilusão de que você dificultar a demissão é melhor para o empregado. Não, dificultar a demissão é melhor para o status quo. Para quem está empregado, continuar empregado, e para quem está desempregado, continuar desempregado. É isso que faz. Você dificultar a demissão leva a isso. Olha, lá nos Estados Unidos, as pessoas não se importam tanto assim de ser demitida, sabe por quê? Porque tem emprego pra caramba. A pessoa é demitida, ela vai procurar em outro lugar, vai conseguir emprego em outro lugar. É rápido, é tranquilo. Ao passo que lá na Europa e aqui no Brasil se criou essa coisa que não pode demitir. Ai, tadinho do empregado, tem que preservar ele não vai conseguir outro emprego. Meu amigo, é por isso que você não consegue outro emprego, porque tudo quanto é empresa começa a pensar 10 vezes antes de contratar alguém, porque sabe que o custo de demitir é enorme, né? Isso sempre foi assim, isso sempre foi um defeito do modo de visão da Europa e do Brasil nessa história. Aqui, o método europeu, e acrescento eu, o método brasileiro, pode parecer uma coisa mais bondosa, né? Porque ser demitido é chato, eu concordo, né? É uma coisa muito chata, realmente. Mas o fato de ser um processo tão complicado e com tantos custos ocultos, que você nunca sabe qual vai ser o custo da sua demissão, acaba fazendo com que as empresas começam a questionar na hora de contratar pessoas. E aí, o que acontece nesse caso? Na hora de você inovar, toda inovação é uma aposta. Você está apostando numa área que você não sabe se vai ter lucro. As áreas que já tem o lucro comprovado, que você sabe que dá certo, que você pode investir, que você vai ganhar dinheiro e coisa e tal, essas não tem muito problema, porque a pessoa já sabe o custo, a vitória daquilo ali. Mas a inovação? A inovação, meu amigo, sempre implica em você testar 200 coisas, dessas 200 coisas que você testou, uma vai dar certo, as outras vão dar errado. Mas como é que você testa 200 coisas se o custo de cada tentativa é muito caro? E esse é o problema, é por isso que nos Estados Unidos você tem uma grande inovação, porque as empresas podem contratar um monte de gente para fazer um negócio experimental bacana, sei lá, o Hyperloop. Aquele Hyperloop, aquela ideia que acabou que não deu certo, né? Não funcionou muito bem esse negócio de Hyperloop, né? Mas beleza, o cara contratou um monte de gente, fez uma empresa enorme. No momento que deu errado, demitiu todo mundo e acabou, e pronto, beleza, né? Assim, é uma tentativa, mas né, teve um custo controlado aí. Mas tadinho das pessoas que trabalharam ali, fizeram uma carreira. Meu amigo, as pessoas vão procurar empregos em outros lugares, vão vender o trabalho dela em outros lugares, vão conseguir outras coisas, né? Essa tentativa de você proteger o emprego do trabalhador ela não protege o emprego do trabalhador. Por quê? Porque você protege o emprego só de quem está empregado. Você dificulta que novas pessoas sejam empregadas, porque todo empregador começa a pensar 10 vezes antes de contratar alguém. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu nunca mais jurei, eu fiz um juramento na minha vida que nunca mais na minha vida eu assino a CLT de alguém, nunca, eu morro. Se esse canal aqui precisar que eu contrate uma pessoa, esse canal vai acabar, eu vou fechar o canal e não vou fazer canal mais, porque eu não contrato ninguém. E de novo, da mesma forma que eu sou traumatizado com isso, eu tenho certeza que tem um monte de gente traumatizada com isso por aí, e mesmo as pessoas que não chegam a ser traumatizadas no Brasil fazem as contas e percebem, né, que tem que seguir o artigo 0 da CLT. O artigo 0 da CLT é aquele artigo que diz, ó, proibido contratar pessoas no Brasil, tá lá. É que você tem que ler a CLT para entender que ele está subentendido, ele não é um artigo que está escrito explicitamente na CLT. Mas se você ler a CLT inteira, você vai entender que está subentendido o artigo 0. É proibido contratar pessoas no Brasil, né? Então, e na Europa o pessoal está reclamando nisso. E olha que na Europa ainda é menos complicado que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você ainda tem a ideia da justiça trabalhista como uma justiça social. O que corrompe a razão da justiça. A justiça não é para ser justiça social. A justiça é para ser um serviço para dirimir lides, dirimir dúvidas entre atores na sociedade, entre pessoas na sociedade.
O ser humano é um ser gregário, ele interage com outros seres humanos. Nós humanos, se deixarmos sozinho no meio do nada, a gente morre. Você tem que estar junto com outros seres humanos, mas ao mesmo tempo, quando você está junto com outros seres humanos, eventualmente você tem conflitos, você tem dúvidas, você tem entendimentos errados sobre um contrato, você tem um monte de questões que precisam ser resolvidas. E a justiça é um serviço que deve resolver este problema. Quando você tenta trazer esse serviço para ser justiça social, você quebra a justiça. Você não está fazendo mais justiça, você está fazendo política pública. E isso é uma coisa que mata a justiça em si. É por isso que a justiça do trabalho do Brasil é tão odiada por todo mundo, né? Enfim, em particular, investimentos em tecnologias disruptivas, é o que eu falo. Isso tudo já é ruim do jeito que é. Mas fica pior quando você tem novas inovações, quando você tem coisas que você não sabe ainda se você vai poder, se vai ter lucro aquele negócio. Então, lá nos Estados Unidos, meu amigo, o pessoal contrata aos milhares para uma empresa que mal começou a funcionar, para a coisa andar rápido. E se der errado, demite todo mundo, pronto, acabou o problema. Aqui no Brasil você não pode fazer isso, cara. Pergunta para qualquer empresário no Brasil, qualquer empresa no Brasil, o cara fala, não, vou contratar um pouquinho as coisas aqui, aí a gente vê se a coisa começa a ter lucro, aí a gente contrata mais um pouquinho, e não sei o que lá, e contrata mais um pouquinho, ou então, ao invés de contratar, vamos comprar uma empresa que já existe, porque contratar pode ser complicado e coisa e tal, é mais barato contratar, comprar uma empresa que já existe do que contratar e coisa e tal. E, de novo, isso é muito bacana, isso é uma saída econômica para o objetivo, para a diversidade que temos no Brasil e na Europa também, para contratar pessoas, a diversidade para demitir. Mas, meu amigo, se você dificulta a demissão, você dificulta a contratação, é o mesmo ciclo, né? Então, isso sempre existiu no Brasil e sempre existiu na Europa. Mas, como a nossa sociedade ela era mais estável, né, não tinha tantas inovações há um tempo atrás, isso não aparecia, esse custo não aparecia tão grande. Agora que você tem uma sociedade com muita inovação, que, meu amigo, há 10 anos atrás, ninguém tinha nem ideia que a gente já está lidando com inteligência artificial, roubando emprego, não sei o que lá. Imagina, você já parava para pensar, e daqui a 10 anos? O que vai ter daqui a 10 anos, cara? Eu não sei, você já sabe? Eu não sei o que vai ter daqui a 10 anos, né? Porque eu lembro na minha vida, quando, quando descobriram, quando começou a ter máquina fax. O fax mudou o Brasil, cara. A gente, o negócio de mandar um documento ao invés de mandar pelos correios, você tinha que mandar pelos correios, botar no envelope, ir lá no correio, despachar o documento, não sei o que lá. Agora tu vai num telefone, bota a página ali, faz uma xerox à distância, coisa e tal, sai lá no outro coisa. Pô, o fax foi uma coisa revolucionária no Brasil, caramba. Aí depois veio o celular, caramba, o celular tá na rua e consegue atender o telefone, consegue ligar para as pessoas na rua. Isso, cara, a gente tá falando, eu sei que pro pessoal mais novo isso parece uma coisa, porra, né, celular sempre existiu. Fax, o que é fax? Ninguém mais usa fax, manda por e-mail o documento, né, lógico. O pessoal, né, na época não tinha e-mail, não tinha internet ainda, né, os documentos eram todos de papel e coisa e tal. Enfim, mas o ponto que eu quero dizer pra vocês é, e daqui a 10 anos? Qual que vai ser a grande coisa daqui a 10 anos? Não sei, eu não sei o que vai ser. Né? O ponto é esse, numa sociedade em que a inovação está liderando, o importante é você estar na próxima inovação, você tem que ter capacidade de investir em inovação, de criar coisas novas. E a única maneira que você tem de fazer isso é se você puder contratar e demitir rápido. Porque se você não puder demitir rápido, você vai ter preocupação de contratar. Você não vai querer contratar se o custo para demitir vai ser muito grande. E se você não pode contratar e demitir conforme a necessidade, você tem problema. Até na China. A China, embora seja um país comunista, você tem muito mais facilidade de contratar e demitir também. Na China é a mesma coisa. O pessoal fala, ó, tá todo mundo demitido, tchau. E pronto, acabou. O pessoal vai embora e acabou o negócio. E do ponto de vista da inovação, isso é o correto de fazer, tá? Então, assim, é a crítica que eu faço. A CLT já era uma coisa ultrapassada na época dela, no século XX. Hoje em dia, no século XXI, virou uma pedra insustentável na economia brasileira. Está condenando. Ela já condenou o Brasil ao atraso no século XX. Vai condenar o Brasil ao atraso no século XXI ainda maior, com esse bando de esquerdista querendo coisa, né? E eu vejo com alegria o fato de que o brasileiro está se movendo em direção ao liberalismo econômico. É impressionante isso aqui. Ó. O brasileiro está polarizado e a cena ao liberalismo evidencia a pesquisa. A pesquisa aqui mostra muito pouco de mudança. Mostra que a direita cresceu um pouquinho, a esquerda cresceu também, o centro diminuiu. O Brasil está mais polarizado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil está mais polarizado, sem dúvida alguma. Isso aqui é medida dos anos 2000 até agora, 2025.
Na questão de liberalismo, aumentou o liberalismo econômico alto, ou seja, privatização de tudo, saiu de 7% para 10%. Mas vou falar um negócio para vocês. Eu acho que é maior o impacto nesse meio tempo. Assim, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha visto isso mais da minha experiência, mas houve uma época no Brasil em que não se falava, privatizaram palavrão, não que privatizaram, porque recursos escassos, recursos estratégicos do país tem que ficar na mão do governo. Hoje em dia o pessoal já percebeu que os recursos ficam na mão do governo mesmo quando a empresa é privada, e a empresa privada é muito melhor para gerir isso, porque os incentivos dela estão corretos. O incentivo dela não é um incentivo ruim, no final das contas, né? É muito melhor do que o incentivo do funcionário público, do funcionário que é indicado por deputado, por político, que é o que entope as estatais brasileiras, né? Então, a minha visão é que hoje em dia o brasileiro é muito mais privatista do que estatista, mas eu concordo que ainda tem muito estatista por isso daqui. E só para complementar esse raciocínio, eu estava vendo essa discussão aqui do Kim Paim com o Café com Ferri, né? Em que o Café com Ferri, lá em 2018, criticava o Bolsonaro pelo Bolsonaro ser estatista. E eu me identifiquei nisso daqui, porque eu também, quem acompanha o meu canal desde o início, desde 2016, 2017, 2018, meu canal era muito pequeno na época, né? Mas eu sempre critiquei Bolsonaro, exatamente por isso, porque Bolsonaro era um cara que acreditava que a Petrobras é estratégica, que não tem que privatizar. Mas o Bolsonaro passou por uma transformação, o Bolsonaro passou a ser estatista. E isso é uma coisa boa. Daí vem a minha admiração pelo Bolsonaro nesse meio tempo todo, né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, eu falei em vídeo meu que, olha só, não dou 6 meses para ele chutar o Paulo Guedes e começar a estatizar tudo, crescer tamanho de Estado, virar igual um Lula 2.0. Queimei minha boca. Não, o Bolsonaro não fez isso. Ao contrário, o Bolsonaro defendeu a gente na pandemia, com liberalismo econômico, com todas as decisões corretas, né? Ganhou minha admiração sincera por muito tempo por conta dessa mudança dele. Agora, tem um pedaço do pessoal no Brasil, o Kim Paim é um exemplo clássico desses socialistas de direita que tem aqui no Brasil, que acha que não podemos entregar as empresas brasileiras para o capital que vai explorar com recursos de dividendos, para eles mamarem dividendos à custa do povo e coisa e tal. Caramba, bicho, como isso aqui é praticamente o Lula falando, cara, é praticamente o PCdoB falando isso daqui. O pessoal da direita fica com esse negócio que o importante é só pauta de costumes e coisa e tal. Olha, existe uma diferença grande entre a gente. Eu não acredito nisso não, tá? Pauta de costumes eu não dou bola para ela, e eu acho que tem que privatizar a coisa toda, mais do que isso. Eu acho que não é só privatizar empresas, não, tem que privatizar o exército, privatizar a marinha, privatizar a aeronáutica, privatizar a polícia, tem que privatizar tudo, porque o que importa não é a pessoa que está comandando uma entidade, é a estrutura de incentivos que tem para aquela pessoa. A verdade é que todos nós somos mais parecidos que a gente gostaria que ser. Tá? Todo mundo acha que, não, eu sou certo, o pessoal do Lula errado. Mas a verdade é que todos nós respondemos a estímulos de forma muito parecida. E não tem esse negócio, não, que temos que botar um amigo meu aqui na Vale do Rio Doce, tem que botar um amigo meu da Petrobras, tem que botar um amigo meu no Correio para resolver, que se eu botar os meus amigos aqui que eu vou resolver o problema, porque os meus amigos são espertos e coisa e tal. Mas aí os seus amigos vão morrer e quem é que vai entrar no lugar? Né? A empresa é muito maior do que as pessoas, né? Ela vai durar por muito mais tempo. Não adianta, o que você tem que olhar é sempre a questão do incentivo. A estrutura de incentivos tem que ser boa. E se você está no livre mercado, você tem incentivo para atender o cliente da melhor forma possível. Você tem que ter um incentivo para fazer as coisas da maneira mais correta possível para ganhar dinheiro no mercado. Né? O lucro, que tanta gente acha uma coisa ruim, eu falo que não, o lucro é uma coisa positiva. É isso que faz as empresas crescerem, as empresas terem mais força, né? Atenderem melhor o cliente, porque o cliente que não gosta do atendimento vai embora e você não tem lucro com isso. O Estado é que atrapalha essa relação, né? Então tem muita preocupação. Por quê? Porque nesse momento está tendo uma briga muito grande entre os bolsonaristas, justamente com o Ferri no meio do caminho. E eu tô com medo desse pessoal tá abraçando o socialismo de direita do lado de lá. Eu espero que não seja isso. Liberalismo econômico é o que salva o Brasil, é o que vai salvar o mundo. E é inevitável, porque toda a estrutura de força econômica do mundo está nesse sentido. Não importa quem é dono do recurso A ou dono do recurso B, o que importa é que sejam entidades privadas que estejam competindo no mercado. É só isso que importa. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.